Imagine o seguinte cenário. Você acorda pela manhã, ainda meio sonolento, estica o braço e a primeira coisa que faz é pegar o celular na cabeceira. É quase um reflexo, correto? Aquele retângulo brilhante parece quase sussurrar seu nome, implorando por atenção. Você desliza o dedo na tela e num piscar de olhos está imerso em um mundo de notificações, mensagens e notícias. Mas já parou para pensar no que exatamente está acontecendo nesse exato momento dentro da sua cabeça? Cada toque na tela, cada deslizar de dedo é como um pequeno tiro de dopamina. Aquela substância química que o cérebro adora, ligada ao prazer e à recompensa. E o smartphone sabe muito bem como nos prender, como um maestro que conhece a nota perfeita para manter a audiência em êxtase. Estamos de certa forma viciados em feedback. O coração acelera com cada nova notificação, como se cada uma delas fosse uma pequena surpresa esperando para ser desvendada. É fascinante e, ao mesmo tempo, um tanto quanto assustador perceber como essas pequenas máquinas se tornaram quase uma extensão de nós mesmos, moldando nossa rotina, nossos hábitos e, quem sabe, até nossos pensamentos. Você já reparou como esse desejo incessante por interação digital nos transforma, nos puxa para longe do mundo real e nos empurra para dentro de uma realidade virtual, onde tudo se resume a cliques, likes e deslizes? E nesse cenário surge uma pergunta inevitável. O que esse ciclo vicioso está realmente fazendo com nossas mentes? Como é que algo tão pequeno pode ter um impacto tão grande? O celular, esse objeto aparentemente inofensivo, esconde um poder que poucos de nós realmente entendemos, mas que todos sentimos de forma quase visceral. A ciência da recompensa, como os celulares viciam. Agora feche os olhos por um instante e imagine o seguinte: um jovem taxista dirigindo pelas ruas movimentadas de uma grande cidade. Não há GPS, nenhum mapa digital para guiá-lo. Ele confia apenas na própria memória. Cada curva, cada rua, cada ponto de referência gravado em sua mente como se fossem trilhas numa velha floresta. Ele sabe exatamente onde virar, qual atalho pegar, como evitar o trânsito. Esse exercício constante de navegação, de confiar no próprio cérebro, fortalece uma parte específica da sua mente, tornando-a afiada, precisa. Agora, vamos avançar no tempo, para o mundo de hoje. O mesmo jovem, agora um pouco mais velho, dirige um carro mais moderno. Mas desta vez, ele tem um GPS no painel, brilhando com instruções detalhadas, dirigindo-o para cada destino. Ele não precisa mais se lembrar de nada. As ruas que um dia ele conhecia como a palma da mão, agora são apenas linhas em uma tela, e algo começa a mudar dentro dele. O que antes era um hipocampo robusto e ativo, aquele centro de memória e navegação em seu cérebro, começa a se enfraquecer, a encolher. É aí que a magia negra dos smartphones começa a se revelar. Como assistentes digitais, eles nos poupam o esforço, nos oferecem a conveniência de não precisar mais memorizar números, caminhos ou compromissos. Tudo está a apenas um toque de distância. Mas, ao mesmo tempo, algo vital começa a se perder. Estudos mostram que essa dependência crescente dos nossos dispositivos pode estar literalmente encolhendo nossas mentes, reduzindo o volume da matéria cinzenta, especialmente nas áreas que controlam a memória, a tomada de decisões e até mesmo nossas emoções. É como se, ao entregar nossa confiança ao poder da tecnologia, estivéssemos enfraquecendo uma parte essencial de nós mesmos. E o mais assustador, essa mudança acontece de forma tão silenciosa, tão sutil, que muitas vezes não nos damos conta do que estamos perdendo até que seja tarde demais. Aquele jovem taxista que um dia navegou pelas ruas com facilidade, agora encontra dificuldades para lembrar o caminho para casa sem a ajuda do GPS. E então surge uma nova questão. Estamos trocando nosso poder mental por conveniência, sem perceber o preço que estamos pagando. O que acontece com a nossa memória, com nossa capacidade de aprender e crescer, quando nos tornamos dependentes de uma máquina que pensa por nós? É uma troca que fazemos todos os dias, sem sequer parar para pensar nas consequências. E é aí que começa a verdadeira história do impacto dos celulares em nossas vidas. Transformações cerebrais. O que está acontecendo com o nosso cérebro? Agora que você já está imerso nesse universo invisível, onde cada notificação é como um farol atraindo a sua atenção, vamos mergulhar um pouco mais fundo. Imagine por um momento que seu cérebro é uma cidade cheia de ruas e avenidas, onde cada decisão é um caminho a ser tomado. Quando você pega seu celular e começa a deslizar pela tela, é como se estivesse andando por essa cidade, mas sem mapa, guiado apenas por uma sensação de prazer e expectativa. A cada toque, a cada novo conteúdo que aparece, uma pequena explosão de dopamina acontece em seu cérebro.
iluminando essas ruas com cores vivas, como se fosse uma noite de festa. Mas aqui está o truque. Esses dispositivos são projetados para manter você nesse estado de euforia. O que antes era um simples telefone, agora é uma máquina de recompensas, perfeitamente calibrada para manter sua mente em um ciclo interminável de estímulo e resposta. É quase como uma máquina caça-níqueis, onde cada deslizar de dedo é uma aposta, e o prêmio é aquela injeção rápida de prazer. E como toda boa aposta, a expectativa é sempre maior do que a recompensa. Você já percebeu como, às vezes, um simples deslizar no feed das redes sociais pode se transformar em minutos, talvez horas, perdidos em um mar de imagens, vídeos e textos? Isso não é por acaso. Os aplicativos que você usa diariamente são cuidadosamente projetados para manter você engajado, como se fossem feitos para brincar com sua mente, alimentando seu cérebro com pequenos pedaços de dopamina a cada interação. Os aplicativos conhecem seus gostos e dominam a arte de capturar sua atenção. Alguns, inclusive, utilizam microfones e câmeras do celular para monitorar seu comportamento. Tudo isso é feito para mantê-lo imerso por mais tempo nesse mundo virtual. A dependência pode ser tão intensa que, em um exemplo pessoal, já me vi fechando o Instagram com a intenção de fazer algo produtivo. Porém, acabei abrindo o aplicativo novamente de forma automática, quase como um reflexo inconsciente. Isso já me aconteceu inúmeras vezes. Este é o poder da dopamina. Essa pequena molécula de prazer é ao mesmo tempo nossa aliada e nossa maior fraqueza. Ela nos faz voltar sempre, à procura daquele próximo momento de satisfação, daquele próximo curtir, daquele próximo vídeo que vai nos fazer rir ou nos emocionar. E assim, sem perceber, nos encontramos presos em um loop, onde o celular se torna não apenas um objeto, mas uma extensão do nosso próprio desejo. Pense nisso como um doce que você não consegue parar de comer. No início, cada mordida é deliciosa, mas à medida que continua, você sente que não está mais comendo porque tem fome, mas porque o doce está ali, ao alcance da mão. E o celular é o doce perfeito, sempre disponível, sempre pronto para satisfazer aquela vontade momentânea, mas que no fundo nunca nos deixa realmente saciados. É aí que o vício começa a se formar, silencioso, mas poderoso. A necessidade de checar o telefone a cada poucos minutos, de responder a cada notificação, de verificar o feed apenas mais uma vez. Tudo isso alimenta um ciclo que nos mantém presos, como se fôssemos marionetes, dançando ao som de uma música que não podemos parar de ouvir. Vício silencioso, quando o celular se torna uma necessidade. Agora que você já vislumbrou como os celulares nos prendem em um ciclo vicioso de dopamina, vamos dar um passo além e explorar as profundezas desse labirinto. O que acontece, afinal, com o nosso cérebro, enquanto somos guiados, dia após dia, por essa maré incessante de estímulos digitais? Imagine por um momento que o seu cérebro é uma paisagem vasta e dinâmica, repleta de colinas, rios e florestas, onde cada área desempenha um papel crucial em sua vida. No coração dessa paisagem está o hipocampo, um lugar misterioso e vital, onde memórias são forjadas e experiências são processadas. É como um velho sábio, que guarda os segredos do seu passado e o ajuda a navegar pelo presente. Mas aqui está o que poucos percebem. Toda vez que você escolhe o caminho mais fácil, confiar em seu celular para lembrar aquele número de telefone, para guiá-lo através de uma cidade, ou para relembrar você de uma tarefa simples, é como se você estivesse deixando o velho sábio descansar. E quanto menos você o usa, mais frágil ele se torna. Pesquisas mostram que esse desuso pode causar mudanças físicas em nosso cérebro, literalmente encolhendo o hipocampo e diminuindo a matéria cinzenta, aquela substância densa e preciosa que torna possível a complexidade do pensamento humano. E isso não é uma metáfora, é real. A cada vez que deixamos nossos celulares pensar por nós, o velho sábio dentro de nossas mentes fica mais fraco, mais apagado, como uma vela que se extingue lentamente. Mas não é só o hipocampo que sofre. Há outras regiões nessa vasta paisagem cerebral que também sentem o impacto. O córtex pré-frontal, responsável por nossas decisões, nosso autocontrole e nossa capacidade de planejar, começa a perder sua força, seu brilho. A pessoa que um dia conseguia focar em uma tarefa por horas a fio, agora se vê distraída por cada vibração, cada som, cada alerta que o celular oferece. E não para por aí. A fusão entre nós e nossos dispositivos não só afeta a memória e o foco,
mas também molda nossas emoções, nossa percepção do mundo ao nosso redor. Quando você se lembra de algo, seja uma experiência feliz ou triste, o que está acontecendo no fundo é um processo complexo onde diferentes partes do cérebro se unem para trazer aquela lembrança à tona. Mas, se começamos a terceirizar essas funções para nossos dispositivos, o que isso significa para a nossa capacidade de sentir, de realmente viver essas emoções? Imagine que cada vez que você entrega uma tarefa ao seu celular, você está removendo uma pedra fundamental de uma ponte que atravessa a vasta extensão da sua mente. No começo, a ponte parece firme, mas com o tempo, à medida que mais pedras são removidas, ela começa a tremer, a se tornar instável. E assim, lentamente, quase sem que percebamos, nossas mentes se transformam, se adaptam a um novo normal, onde a memória se enfraquece, o foco se dissipa e as emoções se tornam fragmentadas, como imagens em uma tela rachada. E tudo isso acontece enquanto continuamos a deslizar, a tocar, a viver na superfície brilhante de nossos dispositivos, sem perceber as correntes profundas que estão remodelando a paisagem de nossas mentes. Função cognitiva e compreensão. Por que ler no celular é prejudicial? E assim, sem que nos demos conta, vamos nos acostumando a esse novo estado das coisas. O que começou como uma ferramenta útil, algo para nos ajudar a organizar o dia a dia, gradualmente se transforma em algo muito maior, algo que, em silêncio, se torna indispensável. Você pode pensar que está no controle, que o celular é apenas um acessório, mas a verdade é mais sutil, mais complexa. Imagine o seguinte: você sai de casa e de repente percebe que deixou o celular em cima da mesa. O coração acelera, a mente começa a correr em círculos. Será que alguém tentou me ligar? E se eu perder aquela mensagem importante? O medo começa a se espalhar pelo corpo, como uma sombra crescente. E antes que perceba, você já está correndo de volta para pegá-lo, como se tivesse esquecido algo vital, algo sem o qual não pode seguir em frente. Esse é o vício silencioso, a dependência que não se anuncia, que não bate a porta com força, mas que, aos poucos, se infiltra nas brechas da nossa rotina. Você não percebe, mas o celular deixa de ser apenas uma ferramenta e se torna uma extensão de quem você é, uma presença constante, uma necessidade quase física. E como toda dependência, ela se alimenta do hábito, do costume, de pequenos gestos repetidos ao longo do dia. Há uma palavra que define o medo de ficar sem o celular: nomofobia. Um termo novo para um problema que cresce dia após dia, à medida que nos tornamos mais e mais conectados a esses dispositivos. Não é apenas um medo, mas uma ansiedade palpável, que toma conta de nós quando o aparelho está fora de alcance. E esse medo, essa necessidade, não aparece de repente, ele se instala devagar, como uma névoa que cobre uma paisagem, mudando nossa percepção, até que tudo ao nosso redor pareça girar em torno do aparelho que carregamos no bolso. Você já parou para pensar quantas vezes por dia verifica seu celular? Não por necessidade real, mas pelo simples impulso, pelo hábito. Talvez você esteja em uma reunião ou assistindo a um filme, mas a mente continua lá, presa à ideia de que pode estar perdendo algo importante, que há uma atualização esperando por você. Esse ciclo se repete dia após dia, até que se torna parte de quem somos. O celular deixa de ser um objeto e passa a ser uma necessidade, algo que precisamos para nos sentirmos completos, conectados, em controle. E essa necessidade, esse vício silencioso, nos transforma, molda nossa rotina, nossas interações e até mesmo nossa identidade. Assim, sem que percebamos, o celular se torna um companheiro inseparável, uma presença constante que nos tranquiliza, nos conforta, mas que ao mesmo tempo nos mantém em uma prisão invisível, porque no fundo sabemos que não é só o aparelho que está ao nosso alcance, é toda a nossa vida, nossa conexão com o mundo que parece depender daquele pequeno dispositivo, e sem ele sentimos um vazio, uma lacuna que não conseguimos preencher de outra forma. E é aí que o vício se revela em toda a sua complexidade, quando o celular deixa de ser uma escolha e se torna uma necessidade, algo de que não conseguimos nos desvencilhar, mesmo quando sabemos que talvez seja melhor nos afastar, respirar um pouco e nos reconectar com o mundo real. O preço do estresse, celulares e a saúde mental. Então, aqui estamos, inseparáveis de nossos celulares, como se fossem uma parte essencial de nós. Mas, enquanto nos apegamos a eles com fervor, o que estamos realmente perdendo no processo? A resposta, como muitas vezes acontece, está escondida à vista de todos, em algo que fazemos todos os dias sem pensar duas vezes: ler. Ler no celular pode parecer uma atividade inofensiva, até mesmo eficiente. Afinal,
Quem não gosta da conveniência de ter o mundo inteiro ao alcance dos dedos, disponível a qualquer momento, em qualquer lugar? Mas essa conveniência tão sedutora carrega um custo oculto que raramente percebemos. Quando lemos em uma tela, algo sutil, mas significativo, começa a acontecer em nossa mente. Imagine que a leitura é como um rio fluindo tranquilamente, levando com ele ideias, informações e emoções. Quando lemos um livro, um jornal ou até mesmo um artigo impresso, esse rio corre profundo, sem pressa, permitindo que a água, as palavras e os pensamentos se mova de forma suave e contínua, aprofundando-se em nosso cérebro. As palavras são absorvidas com calma, transformadas em imagens vívidas, em significados que se enraizam em nossa mente. É um processo quase meditativo que permite ao leitor mergulhar nas profundezas da compreensão e da reflexão. Mas quando lemos em uma tela, especialmente em um celular, esse rio encontra obstáculos. A luz brilhante da tela, as constantes interrupções de notificações, o simples ato de deslizar para cima para continuar lendo, tudo isso fragmenta a fluidez da leitura. É como se, de repente, o rio se tornasse raso, cheio de pedras e desvios, impedindo a água de seguir seu curso natural. O que antes era uma correnteza tranquila e profunda se transforma em um fluxo superficial, onde as palavras não conseguem penetrar tão fundo quanto deveriam. Pesquisas confirmam o que muitos de nós já sentimos, mesmo que subconscientemente. A leitura em uma tela digital não apenas cansa os olhos, mas também drena a nossa capacidade de compreensão. É como se a mente, distraída pelas luzes e interrupções, não conseguisse focar completamente, e as ideias se perdessem na superfície, sem jamais chegar ao fundo, onde poderiam ser verdadeiramente compreendidas. Você já se pegou lendo algo no celular e, após alguns minutos, percebeu que não absorveu nada? Que a mente vagou, se distraiu e as palavras passaram por você sem deixar rastro? Isso não é um acidente. É o efeito de tentar ler em um ambiente que constantemente compete por sua atenção, onde a profundidade é sacrificada em nome da conveniência. E então, o que isso significa para nós, que passamos cada vez mais tempo lendo em telas? Significa que estamos trocando a compreensão profunda pela superficialidade, a reflexão calma pelo consumo rápido. Estamos treinando nossas mentes a saltar de uma coisa para outra, a nunca se fixar verdadeiramente em nada, a simplesmente deslizar pela superfície da informação sem jamais mergulhar nas suas profundezas. Esse processo, repetido dia após dia, molda a maneira como pensamos, como aprendemos, como lembramos. É como se estivéssemos nos acostumando a uma dieta de fast food para a mente, onde tudo é rápido, fácil, mas sem substância real. E com o tempo, isso começa a afetar não apenas o que lemos, mas como pensamos, como processamos o mundo ao nosso redor. Cada leitura superficial, cada momento de distração, nos afasta um pouco mais da habilidade de focar, de compreender profundamente, de realmente nos conectar com as palavras que estamos lendo. E assim, o celular, que deveria nos conectar ao mundo, acaba, de certa forma, nos desconectando das partes mais ricas e complexas da nossa própria mente. Alternativas e soluções, recuperando o controle. Enquanto navegamos por essa maré constante de informações superficiais, movendo-nos de uma tela para outra, há algo ainda mais profundo e inquietante se formando sob a superfície. Estamos tão acostumados a ouvir o som das notificações, a sentir as vibrações no bolso, que dificilmente paramos para considerar o impacto que tudo isso tem sobre nós. Mas o corpo e a mente estão sempre prestando atenção, mesmo quando nós não estamos. Imagine o seu cérebro como uma central elétrica, sempre gerando a energia necessária para manter tudo em funcionamento. Cada notificação, cada alerta de mensagem, é como uma pequena descarga elétrica que percorre essa central. No começo, pode até parecer estimulante, um lembrete de que você está conectado, no controle. Mas o que acontece quando essas descargas nunca param? Quando o fluxo constante de estímulos nunca dá trégua? O resultado é um estado de alerta contínuo, onde o cérebro se vê forçado a funcionar em uma velocidade máxima, sem nunca desligar os motores. Esse estado de constante vigilância não é natural. Ele coloca o sistema nervoso em um ciclo interminável de tensão e expectativa, como se estivéssemos sempre à beira de uma resposta rápida, prontos para reagir ao próximo sinal de perigo ou oportunidade. Só que, no caso dos celulares, não estamos reagindo a perigos reais, mas a um bombardeio incessante de informações que, na maioria das vezes, poderiam esperar. Mesmo assim, o cérebro não faz distinção.
Para ele, cada vibração, cada som é uma demanda que precisa ser atendida imediatamente. E é assim que o estresse começa a se instalar, silencioso e insidioso. A cada nova notificação, o corpo reage com uma pequena dose de adrenalina, preparando-se para agir. Mas como não há pausa, não há descanso, o sistema se mantém constantemente ativado, como um alarme que nunca para de tocar. O resultado? Um esgotamento gradual, uma fadiga mental que se acumula dia após dia. A longo prazo, isso não afeta apenas nosso humor ou nossa capacidade de relaxar. Afeta a maneira como nossos cérebros funcionam. Pesquisadores descobriram que esse constante estado de alerta pode danificar áreas cruciais do cérebro, especialmente aquelas responsáveis por controlar nossas emoções e tomar decisões racionais. O córtex pré-frontal, que normalmente atua como um regulador das nossas emoções, pode se ver tão sobrecarregado que começa a falhar, deixando a amígdala, o centro do medo e da ansiedade, assumir o controle. E quando isso acontece, tudo muda. Pequenos contratempos se transformam em grandes crises. As preocupações triviais se tornam monstros que não conseguimos afastar. E gradualmente, a linha entre o que é uma ameaça real e o que é apenas um incômodo digital começa a desaparecer. A mente, incapaz de diferenciar o que realmente importa, entra em um estado constante de ansiedade, sempre à espera do próximo estalo, da próxima interrupção. Não é à toa que, em meio a tudo isso, vemos um aumento nos níveis de estresse, ansiedade e até mesmo depressão. Não é apenas o conteúdo que consumimos, mas a forma como consumimos, rápida, fragmentada, sempre em alerta, que está nos afetando de maneiras que, até recentemente, nem imaginávamos. Estamos, sem perceber, treinando nossos cérebros para viver em um estado de estresse crônico, onde a calma e o silêncio se tornam estranhos, quase indesejáveis. E então, quando finalmente desligamos a tela e tentamos relaxar, o corpo ainda está em marcha, o cérebro ainda está correndo, e nos perguntamos por que é tão difícil simplesmente parar, respirar e deixar tudo ir. Porque, de certa forma, a capacidade de desligar, de realmente descansar, está sendo corroída por esses pequenos dispositivos que carregamos conosco o tempo todo. O preço que pagamos por essa conectividade constante é alto e muitas vezes não nos damos conta até que já estamos profundamente imersos nele. Mas o estresse, como um fantasma que se esconde nas sombras, sempre está lá, moldando nossas vidas de maneiras que só começamos a entender quando já é quase tarde demais. Depoimentos e experiências. Quem abandonou o celular? Então, aqui estamos nós, imersos em um mundo onde os celulares parecem ter nos aprisionado em um ciclo interminável de estresse e distração. A boa notícia é que, embora esses dispositivos tenham nos conduzido a esse estado, também existe um caminho de volta, uma maneira de recuperar o controle sobre nossas vidas e mentes. Pense nisso como um jogo de corda. De um lado, os celulares puxam com força, tentando nos manter conectados a cada segundo do dia. Do outro lado, estamos nós, segurando firme, tentando não ser arrastados. E embora possa parecer que estamos perdendo essa batalha, a verdade é que ainda há tempo para virar o jogo. A primeira coisa que podemos fazer é simples, mas poderosa: pausar. Sim, apenas pausar. Desligar as notificações, colocar o telefone em modo silencioso e, por um breve momento, redescobrir o silêncio. Esse silêncio, que pode parecer estranho no início, é na verdade o som do controle voltando para suas mãos. É uma pausa que permite ao seu cérebro respirar, reorganizar-se e lembrar como é estar presente, sem ser constantemente puxado para outra direção. Mas não se trata apenas de silenciar o aparelho. Precisamos reaprender a focar, a nos concentrar em uma coisa de cada vez, sem sentir que estamos perdendo algo. Para isso, a resposta está na natureza. Sim, aquela que muitas vezes esquecemos enquanto estamos presos às nossas telas. Sair para uma caminhada, sentir o ar fresco no rosto, ouvir o som dos pássaros, tudo isso nos ajuda a reconectar com algo que é maior e mais duradouro do que qualquer notificação de celular. A natureza tem uma maneira única de nos lembrar o que realmente importa, de desacelerar nosso ritmo e nos mostrar que nem tudo precisa ser feito ao mesmo tempo, que a vida pode e deve ser apreciada em suas próprias batidas naturais. Outro passo é redescobrir o valor da leitura física. Abra um livro, sinta o peso dele em suas mãos, vire as páginas com calma e permita-se mergulhar completamente na história ou no conhecimento que ele oferece. Livros não vibram, não interrompem, não nos chamam para outra coisa. Eles nos convidam a entrar em um mundo onde podemos nos perder por completo, sem pressa,
sem distrações. É uma forma de lembrar ao seu cérebro como é se concentrar profundamente, sem as constantes interrupções das telas digitais. E claro, há o poder do movimento. Nosso corpo foi feito para se mexer, para dançar, correr, pular, e essa atividade física é um dos melhores antídotos contra o estresse e a ansiedade. Quando você se move, seja numa corrida, numa sessão de yoga ou simplesmente numa caminhada, está não apenas cuidando do seu corpo, mas também da sua mente. O exercício físico libera endorfinas, aquelas pequenas moléculas de felicidade que ajudam a contrabalançar o impacto negativo que o uso excessivo de celulares pode ter em nós. Também precisamos aprender a dizer não às pressões externas, não à necessidade de estar constantemente conectado, não à ideia de que precisamos responder a tudo imediatamente. Dizer não é recuperar o poder de decidir o que realmente merece nossa atenção, nosso tempo e nossa energia. É criar espaço para o que realmente importa, para as pessoas, para as experiências, para os momentos que nos fazem sentir vivos de verdade. E por fim, é essencial cultivar a gratidão e a presença. A cada dia, tire um momento para se desconectar e simplesmente apreciar o que está ao seu redor. Pode ser algo simples, como o sabor do café pela manhã, o sorriso de um ente querido ou o pôr do sol no final do dia. Esses momentos de gratidão nos lembram que a vida é rica e cheia de beleza, muito além do que qualquer tela pode oferecer. Recuperar o controle não é algo que acontece de uma vez só, mas sim através de pequenas escolhas, pequenas mudanças que, com o tempo, criam um grande impacto. E enquanto caminhamos por esse processo, redescobrimos algo essencial, que o verdadeiro poder não está no dispositivo em nossas mãos, mas nas escolhas que fazemos com ele. E então, o que acontece quando alguém decide puxar a corda do outro lado e finalmente solta o celular? É um salto ousado, quase radical nos dias de hoje. Mas, para algumas pessoas, esse salto é menos um ato de coragem e mais um retorno ao que realmente importa. Suas histórias, suas experiências são como faróis que iluminam o caminho para aqueles que se sentem prontos para fazer o mesmo. Vamos começar com Ana, uma profissional de tecnologia que, ironicamente, decidiu abandonar o celular depois de perceber que sua vida estava sendo controlada por ele. Era como se eu estivesse sempre em modo de espera, diz ela. Cada notificação, cada alerta, interrompia seu fluxo de pensamento, fragmentando seu dia em pequenos pedaços desconexos. Um dia, ela simplesmente desligou o telefone, guardou-o em uma gaveta e decidiu ver o que aconteceria. No começo, Ana confessa que foi estranho, quase desconcertante. Ela se pegava estendendo a mão para onde o telefone costumava estar, apenas para encontrar o vazio. Mas com o tempo, essa sensação de falta foi substituída por algo novo. Um profundo senso de paz. Sem o constante zumbido de notificações, Ana redescobriu a capacidade de se concentrar por longos períodos, de se perder em um livro sem sentir a necessidade de verificar as redes sociais a cada poucos minutos. Foi como se eu tivesse recuperado o controle sobre meu tempo, sobre minha mente, ela relata. Ana não é a única. João, um jovem empresário, também tomou a decisão de se desconectar, mas por um motivo diferente. Ele sentiu que sua criatividade estava sendo sufocada, que as ideias que costumavam surgir espontaneamente agora eram abafadas pelo ruído incessante do mundo digital. Quando ele trocou o celular por um telefone simples, algo notável aconteceu. Sua mente começou a clarear. Eu comecei a notar coisas que antes passavam despercebidas, ele conta. Ideias novas surgiam do nada, e eu comecei a sentir uma conexão mais profunda com o meu trabalho, com as pessoas ao meu redor. E depois há Lucas, um artista que se descreve como tecnófilo arrependido. Lucas adorava gadgets, sempre estava na vanguarda da tecnologia. Mas depois de um tempo, ele percebeu que, embora tivesse todas as ferramentas para criar, algo estava faltando. Minha arte se tornou mecânica, ele admite. Era como se eu tivesse perdido a conexão com a inspiração, aquela faísca que transforma uma ideia em algo verdadeiro. Quando ele desligou o celular e passou a usar um simples bloco de notas para registrar suas ideias, a mudança foi imediata. A inspiração voltou, ele diz. Era como se minha mente tivesse espaço novamente para sonhar, para criar sem limites. Essas histórias não são sobre rejeitar a tecnologia, mas sobre redescobrir o equilíbrio. Sobre lembrar que, às vezes, menos é mais. Cada pessoa que decidiu se afastar do celular encontrou algo precioso em troca. Tempo, foco, conexão, paz. E embora o caminho de cada um seja único, há uma verdade comum que emerge dessas experiências, que o controle sobre nossas vidas, sobre nossas mentes, sempre esteve em nossas mãos.
Só precisávamos nos lembrar disso. À medida que exploramos essas histórias e reflexões, uma imagem mais clara começa a se formar. Os celulares, essas maravilhas tecnológicas que carregamos no bolso, são tanto uma bênção quanto uma maldição. Eles nos conectam a um mundo de possibilidades infinitas, mas ao mesmo tempo, podem nos afastar das coisas mais simples e essenciais. E talvez a grande questão que emerge desse mergulho seja justamente essa: até que ponto estamos dispostos a sacrificar nossa presença no mundo real em troca da conveniência digital? Olhando para a jornada que percorremos, desde a dopamina que nos vicia, passando pelas transformações silenciosas em nossos cérebros, até o estresse que nos consome, vemos que os celulares têm um poder impressionante sobre nossas vidas. Eles moldam nossos pensamentos, nossas emoções e até mesmo nossa capacidade de nos concentrar e compreender o que está ao nosso redor. Mas, como vimos nas histórias de Ana, João, Mariana e Lucas, esse poder não precisa ser absoluto. Há um fio condutor que liga todas essas narrativas. A ideia de que temos uma escolha. A escolha de como queremos usar a tecnologia, de como queremos viver nossas vidas, de onde queremos focar nossa atenção. E no final, essa escolha se resume a algo simples, mas profundamente impactante: a decisão de estar presente, de estar realmente aqui, no agora, com as pessoas que amamos, com as ideias que nos inspiram, com os momentos que definem quem somos. Às vezes, é fácil esquecer que, em meio a todo o ruído, a resposta pode estar no silêncio. Que, em meio a todas as distrações, o verdadeiro valor está na simplicidade. E que, por mais que a tecnologia avance e nos ofereça novas formas de nos conectar, a conexão mais importante de todas é aquela que temos com nós mesmos, com o nosso mundo interior e com a realidade que nos cerca. Talvez então o verdadeiro desafio seja esse: aprender a navegar nesse mar de informação sem perder o rumo, sem esquecer que, no final das contas, somos nós que controlamos o leme. Porque, por mais que os celulares tenham mudado nossas vidas, a capacidade de escolher como queremos viver ainda está em nossas mãos. E essa, talvez, seja a lição mais importante de todas.